The image of the dead ends in my mind. Up to the hit transfer of eternity. Up, we go. Augustiniana tomista sobre a predestinação. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu já falei na primeira aula, o que a predestinação é um dogma católico, isso não é um mistério. Mas a forma com que a predestinação acontece se discute. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês o conceito de predestinação qualificado com o modo pelo qual a predestinação acontece. Eu vou explicar melhor isso depois. Mas eu vou colocar dentro do conceito, quando eu definir predestinação, né, que a gente vai na definição e vai explicar parte por parte, eu vou qualificar este conceito já com o modo pelo qual Santo Agostinho e São Tomás, que são os dois maiores doutores da igreja, acreditavam que a predestinação, o modo pelo qual a predestinação acontece, né, o que nós chamamos de anteprévisa merita, ou sem contar os méritos, né, tirando a previsão dos méritos, a parte disto, tá? Mas é só uma ressalva. O resto tudo é o que a igreja acredita dogmaticamente, tá bom? Disclaimer. Se vocês nunca ficaram chocados estudando a doutrina da igreja, pode ser que para muitos de vocês hoje seja um grande choque. Tudo que vocês vão ouvir Santo Agostinho falando, São Tomás falando, mas é a verdade que precisa ser dita, as pessoas precisam aprender isso, precisam passar isso para frente, porque, como eu já falei lá na primeira aula, esta é a única forma de conciliar todas as coisas. Também é um pouco frustrante, vocês vão entender, foi frustrante para mim também, porque para uma pergunta, que é uma pergunta muito importante, não há resposta, porque no fim ela é um mistério. Mas, assim, não que a gente não possa especular, vocês vão entender melhor depois. Mas, via de regra, ela é um mistério. Nós não conhecemos a razão. Novamente, peço para que vocês segurem as perguntas. Vão surgir muitas dúvidas, elas são intencionais, que é para a gente responder lá na próxima aula, tá? Que vai ser a última. Mas, por hoje, então, eu vou explicar para vocês, vou conectar com as últimas duas aulas da definição de predestinação, explicar cada elemento da definição, por que precisa ser desse jeito. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho da controvérsia entre a relação da vontade salvífica universal, ou seja, que Deus quer salvar todo mundo, com o fato de que nem todos se salvam. Tá, então isso vai ser, vou dar uma alusão ali no final. E aí semana que vem a gente entra nas controvérsias de fato sobre liberdade, enfim, todas as dúvidas que vocês possam ter, tá, que são pontos mais circunstanciais do que o escopo central aqui da questão. Então, tá claro para todo mundo das duas aulas passadas que até mesmo o início da fé é dom da graça? Isso tá claro para todo mundo? Então a gente provou, né, que a justificação é dom da graça, é gratuita e que não pode ser, né, recebida por nenhum mérito nosso, mas que é presente de Deus. A gente viu tudo isso. A gente também entendeu, né, que as graças que nós recebemos, não só a graça de justificação, mas as graças que nós recebemos em geral, né, elas são graças, e por isso que elas se chamam graças, porque elas são dadas de graça, do contrário, elas não seriam mais graça. E que nós entendemos também que os pelagianos estavam errados em acreditar que o homem poderia se justificar ou poderia obter a salvação pelos próprios méritos, porque se isso é verdade, então por que nós precisamos de um Salvador que se encarnou e morreu por nós? Não faz o menor sentido se nós podemos nos salvar pela nossa própria natureza, correto? Tá claro isso para todo mundo? Acho que sim. A gente falou bastante disso ali nas últimas duas aulas. Se isso está claro, maravilha. Então, Santo Agostinho, ele começa nesse livro, né,
predestinação e presente da perseverança, começa falando justamente disso, né? Ele vai dizer, ele vai nos provar ali que até mesmo o início da fé é dom da graça. Ele diz assim, abre aspas, com essa crença não se desvia da sentença que Pelágio foi impelido a condenar no concílio de Palestina, como atestam as próprias atas do concílio. A graça de Deus é nos concedida de acordo com os nossos méritos, diz o Pelágio. Essa doutrina advoga que não se atribui à graça de Deus o começar a crer, o início da fé, mas ela nos é acrescentada para que nós acreditemos mais plena e perfeitamente. Isso é o que dá a entender, né? Essa é a posição de Pelágio. Assim, primeiramente oferecemos a Deus o começo de nossa fé para receber o acréscimo e qualquer outra coisa que lhe peçamos em nossa fé. Então, Pelágio tinha essa noção de que nós fazíamos alguma coisa, então Deus nos dava, né, a fé de presente. Mas não é um presente, né? Se você tem que fazer alguma coisa, então não é um presente, é uma espécie de salário. Não sei porque chegou notificação para mim aqui de que alguém queria entrar. Mas, enfim. Então, ele vai dizer assim, mas por que não ouvir as palavras do apóstolo que contrariam essa doutrina? Então, São Paulo discorda com essa posição de Pelágio e diz o seguinte, quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. Romanos 11, 35 e 36. Portanto, o próprio início da nossa fé, de quem que procederá, se não dele? O que nós temos que nós não tenhamos recebido, né, de São Paulo? E não se há de admitir que todas as coisas procedem dele, exceto essa, mas sim, tudo é dele, por ele e para ele, né? Então, como assim? A gente diz que todas as coisas elas são de Deus, mas o início da fé, não. O início da fé é a gente. Não, faz o menor sentido, né? Se tudo é de Deus, tudo é de Deus. E quem dirá que aquele que já começou a crer não tem merecimento junto àquele no qual crê? Daí se concluiria o poder dizer-se que as demais graças seriam acrescentadas como retribuição divina aos que já têm merecimento, o que seria afirmar que a graça de Deus nos é outorgada de acordo com os nossos merecimentos. Então, o que Santo Agostinho está dizendo aqui? Olha, se a gente falar que o início da fé é dado é mérito nosso, né? Então a gente faz alguma coisa e aí Deus nos dá a fé como se fosse uma espécie de retribuição, então por que nós não poderíamos dizer que tudo subsequente, todo o resto, também não é, de certa forma, uma retribuição por esse mérito primeiro, né, que nós tivemos? Então, se nós dizemos que a justificação, que tudo isso, que todas as graças que nós recebemos, elas são dom de Deus, então nós precisamos necessariamente dizer que até mesmo o início disso é a fé, né? Foi o que nos é dado de graça também, que é a fé, né? Que foi o que nós falamos no final da aula passada, vocês estão lembrados. Então vai continuar dizendo ali, Santo Agostinho, abre aspas. Assim, se Deus é autor de nossa fé, agindo de um modo maravilhoso em nossos corações para que creiamos, haverá razão para temer que ele não seja o autor de toda a fé, de sorte que o homem atribua a si mesmo o começo da fé, para merecer apenas receber dele o seu aumento? Então, a gente faz alguma coisa, Deus nos dá e depois aumenta a nossa fé. Não, ele vai dar desde o início. Tende em conta que se o processo é diferente e assim a graça de Deus não seja concedida em vista de nossos méritos, essa graça não é mais graça, como diz o apóstolo. Né? Com efeito, neste caso, é devolvida como paga e não é dada gratuitamente. Pois é devida ao crente para que sua fé cresça pelo auxílio do Senhor e a fé aumentada seja a recompensa da fé começada por ele mesmo. Não se percebe, quando se diz isso, que eu acabei de dizer, que essa recompensa é imputada aos crentes não como uma graça, mas como uma dívida. Se o homem pode criar para si o que não possuía antes e pode aumentar o que criou, diz Santo Agostinho, não vejo outra razão para não se lhe atribuir todo o mérito da fé. A não ser o não poder se opor aos testemunhos mais que evidentes que provam ser um dom de Deus a virtude da fé. Nós sabemos que é, né, pela revelação, de onde se origina a piedade. Entre outros estes, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Romanos 12, 13. Então, São Paulo é claro, Deus dispensou a medida da fé para cada um. E este outro ainda nas Escrituras. Aos irmãos, paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 23. E outros exemplos semelhantes. Então, vamos né, resumir isso aqui naquela máxima de 1 Coríntios 4, 7. O que possui, né, o que tens que não tenhas recebido. Então, tá claro para todo mundo que o início da fé não pode, de nenhuma maneira, pertencer ao nosso mérito, como nós vimos em todas essas aulas anteriores, mas que precisa ser, então, presente de Deus, dado antes, né, ou sem considerar nenhum mérito nosso. Tá claro isso para todo mundo. Então, esse passo é essencial. Chat. Belezinha. Top. Então, agora vai começar a coisinha boa.
Mas e o fim da fé? Porque assim, até onde me parece, só é salvo quem morre na fé, não quem é justificado. Porque me parece que muitas pessoas recebem a justificação através do batismo, mas nem todas essas pessoas justificadas permanecem fiéis até o fim. Não é verdade? Mas e aquelas que permanecem? Permanecem pelos próprios méritos ou elas permanecem também por graça de Deus? E aqui a gente vai começar a falar de uma coisinha chamada perseverança, ou dom da perseverança. Aqui pelo nome dom já dá para entender qual que vai ser o tom da resposta dessa pergunta. Então, qual que é a resposta? O fim da nossa fé. Vai dizer Santo Agostinho. Assim, pois, tanto a fé inicial como a perfeita são dons de Deus. E quem não quiser contradizer aos evidentes testemunhos das letras sagradas, não duvide que este dom seja concedido a uns e não seja concedido a outros. Então, nem todos recebem o dom de perseverarem até o fim. Já começa a dar uma crachada a cabeça do pessoal, né? Calma que vai ficar mais claro. Mas então, o que Santo Agostinho está falando? O que é essa perseverança, né? O que ele está falando aqui? O que é isso? Ele vai dizer assim: afirmamos, então, ser dom de Deus a perseverança com a qual se persevera no amor de Cristo até o fim. O fim a que me refiro, diz Santo Agostinho, é o término desta vida, na qual e somente nela há o perigo de pecado, essa vida que nós estamos vivendo. Por isso fica sempre a incerteza se alguém alcançou este dom durante a sua caminhada terrestre. Se alguém vir a cair em pecado antes da morte, é sinal de que não perseverou. Né? É sinal revestido da maior certeza. Então, qual que é aquele que persevera? Aquele que persevera até o fim. Como diz nosso Senhor, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança é morrer sem pecado. E a falta de perseverança é morrer com o pecado. Então, quando que nós dizemos que aquela pessoa recebeu o dom da perseverança? Quando ela morreu em amizade com Deus. Quando ela morreu em inimizade com Deus, apesar dela ter ficado a vida inteira em amizade com Deus, se ela perdeu isso em algum momento antes da morte, então essa pessoa não era, né, predestinada a perseverar até o fim. É isso que nós vamos ver. Tá? Por que eu estou falando desse jeito? Porque Santo Agostinho claramente está dizendo: olha, a perseverança é dom de Deus. Então, aqueles que perseveram até o fim, eles são trazidos à fé pela graça, porque o primeiro passo, a fé, o início, a conversão é graça, a justificação é graça, o aumento da justificação é graça, e a perseverança até o fim é o quê? Também é graça. Tá? Então, aqueles que não perseveram até o fim não foram agraciados com o dom da perseverança. Ah, porque Deus é malvado, porque. Calma, não desespera. Tá? Nós vamos ver todas essas questões. Mas se toda a vida do cristão, né, desde o início da fé até o fim, é dom da graça de Deus, aqueles que perseveram até o fim perseveram por conta da graça de Deus, tá? De forma necessária. Tratamos aqui da perseverança que conduz a pessoa a perseverar até o fim no amor a Cristo. E assim, não se pode dizer que possuiu o dom da perseverança aquele que não perseverou até o fim. É como diz Mateus 10, 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí diz Santo Agostinho: feitos estes esclarecimentos do que é perseverança, que eu acredito que vocês tenham entendido, vejamos agora, ele vai investigar, né, se é dom de Deus a perseverança indicada na sentença. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. E ele começa por uma redução absurda. Ele diz assim: se não for, onde está a verdade do que disse o apóstolo Paulo? Abre aspas. Pois vos foi concedido em relação a Cristo a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes, né? Filipenses 1:29. Pois uma das duas coisas refere-se ao princípio da fé, o início, e a outra ao fim. Ambas, porém, são dons de Deus, visto que afirmou que ambas são dádivas de Deus. Como já dissemos anteriormente. Com efeito, que início mais autêntico de um começo de vida cristã do que a fé em Cristo?
E que término melhor que sofrer por Cristo? Como é possível dizer que a perseverança até o fim não é concedida em Cristo a quem é concedido padecer por Cristo? Ou falando mais claramente, morrer por Cristo. O apóstolo Pedro, demonstrando ser um dom de Deus o padecer por Cristo, afirma: será melhor que sofrais, se essa é a vontade de Deus, pois por praticardes o bem do que praticando o mal. 1 Pedro 3,17. Então, essa perseverança até o fim, ela é dada por Deus a essas pessoas, ainda que essa perseverança seja composta por sofrimentos. Tá ali bem claro, né, os apóstolos colocando essa questão, olha, como assim se o início da fé ela pertence a Deus e a graça, a justificação também, o aumento nessa justificação, como assim a perseverança dos justos ela não também não pertence a Deus? Né? E aqui a gente pode usar a mesma lógica que a gente usou antes. Se ela não pertence a Deus, mas se ela pertence a nós, então nós temos alguma coisa na nossa natureza que pode obter a salvação sem a graça. O que nós já sabemos pelas últimas 2 aulas, que eu venho falando isso exaustivamente, é impossível metafisicamente falando e teologicamente falando. Então, não pode, em nenhum momento, desde o início da fé, a conversão, até o morrer, em nenhum momento Deus larga a nossa mão. Nenhum momento. Tá? Então, se nós falamos que em qualquer ponto aqui Deus nos abandona, mas mesmo assim nós atingimos o fim, significa que nós estamos falando uma absurdidade, porque a nossa natureza não é capaz de fazer nenhum bem sobrenatural por si mesma. Precisa do auxílio da graça. Lembra do exemplo do poço? Então, não é que Deus toca a corda para você, desce para te buscar e te empurra para fora, mas lá na beiradinha, lá no final ele fala assim: "Tá, meu bruxo, agora é contigo, põe o pezinho na última pedra, faz uma forcinha que os guri também não são, né, bodybuilder para ficar te carregando para fora". Não, é até o fim. Ele toca a corda, desce, te busca, te prende, te amarra, te empurra para cima, te coloca fora do poço, te dá comida, te dá água, te dá banho. Entendeu assim nessa analogia? Então, em nenhum momento a graça, se nós somos predestinados, né? Que esse é o tema de todo esse curso, ou se nós perseveraremos até o fim, nenhum momento a graça deixa de nos dirigir a isto. Tá? E aqueles que perdem a perseverança antes do fim foi porque, por alguma razão, Deus permitiu que essas pessoas não perseverassem. Tá? Luca, mas e a nossa liberdade? Como é que funciona isso aí e tudo mais? Essa perseverança, ela é o quê? Ela é infalível? Ou nós podemos ali dar uma escapadinha, né? Pô, Deus não vai mais... Parece óbvia a resposta, né? Essa perseverança até o fim, ela não se pode perder. Não se pode perder. Aí vai dizer Santo Agostinho: pois falamos da perseverança com a qual se persevera até o fim, a qual, se é concedida, é sinal de que se perseverou até o fim. Se não se perseverou até o fim, é indício de que não foi concedida, conforme já tratamos acima amplamente, né? Que estava, né, gastando algumas páginas sobre esse tema. Não se diga que a perseverança foi dada a alguém até o fim, a não ser quando chegou este fim e tenha perseverado até o fim, aquele a quem foi concedido. Pois chamamos casto aquele que sabemos ser casto, prescindindo do fato se vai permanecer na castidade. E se tiver alguma outra dádiva divina que pode conservar ou perder, dizemos que a possui enquanto a possui. E se perder, dizemos que a teve, porém, a perseverança até o fim, como ninguém possui a não ser aquele que persevera até o fim, muitos podem tê-la, mas ninguém pode perder. E não há motivo para se temer que, perseverando alguém até o fim, nasça nele alguma má vontade de não perseverar até o fim. Porque se ele perseverar até o fim, é porque ele morreu na perseverança. Tá claro como é que funciona esse conceito de perseverança para Santo Agostinho? Então, a perseverança, o dom da perseverança é um dom dado por Deus. Aqueles a quem Deus deu este dom perseverarão infalivelmente até o fim. Aqueles a quem Deus não deu este dom, em algum momento, antes do fim, cairão. Tá claro? Pra todo mundo que é assim? Santo Agostinho tá colocando. Luca, mas Deus é malvado. Por que ele não dá para todo mundo o dom de perseverar até o fim? Calma. Calma. Bota o microfone aí, Pedrão. Valeu. Tá claro para todo mundo? Que é isso aqui que Santo Agostinho tá falando? O dom da perseverança é uma graça dada por Deus, né?
para que algumas pessoas perseverem até o fim. Se aquela pessoa não é dada a graça de perseverar até o fim, em algum momento antes ela vai cair. Lembrando agora a analogia do poço novamente. Se a pessoa não foi agraciada com o dom da perseverança, significa que em algum momento ela vai cair de volta no poço. Mesmo que ela esteja lá no fim, ela vai cair, infalivelmente. Por quê? Porque se ela não cair, nós estamos dizendo o seguinte: Deus parou de sustentar alguém com a graça, mas essa pessoa consegue, pela própria natureza, escalar o poço. O que nós sabemos que, novamente, é impossível. Está aqui a importância de ter assistido as 2 primeiras aulas. Nós sabemos que é impossível porque na nossa natureza, não ferida, não há a habilidade de fazer nenhum bem sobrenatural sozinho. Se sim, graça não é mais graça, Cristo morreu em vão. Tá claro? Então, é até o fim. E esse Santo Agostinho vai dizer: a mão do Senhor e não a nossa é a força para a perseverança. Ele vai dizer: na verdade, mostra que a graça de não nos afastarmos de Deus é doação dele, essa graça de permanecermos, perseverarmos com ele, pois revela que lhe devemos pedir essa graça. Aquele que não quer. Pedro? Pedro? E Marcos, vem aqui. Pedrão tá no mercado. Você consegue mutar ele? Não tô conseguindo, não sei porquê. Ah, não, é 29. Peraí que eu desativei de todo mundo pra abrir e vou te colocar como organizador. Daí só você pode abrir daí. Esse seu nome aqui. Melhor assim, na verdade. Deixa assim. Pronto. Não. Só vai Devia aparecer. ter feito isso desde sempre. É que daí aparece Devia ter feito. é que daí aparece uma notificação pra você aceitar também. Ah, não, mas tá de boa aqui. Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Sim, tranquilo. Ah, show de bola. Então, por que a gente nunca fez isso? Então tá bom. O Pedro não tava no mercado lá. Bom, seguindo. Deixa eu ver aqui. Onde que eu estava? Vai dizer Santo Agostinho, então, vai dizer o seguinte: a mão do Senhor e não a nossa é a força para a perseverança. E por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer o seguinte: na verdade, mostra que a graça de não nos afastarmos de Deus é a doação dele, pois revela o que lhe devemos pedir essa graça. Aquele que não cai na tentação não se distancia de Deus. Não cair na tentação não está no poder das forças da liberdade, na situação atual. Então vejam, Santo Agostinho está qualificando a situação da natureza humana. Ele está dizendo o seguinte: olha, na situação atual da natureza humana, que é o que? Uma natureza ferida, que não consegue fazer o bem sobrenatural sozinha, não está no poder desta liberdade, não está na nossa liberdade, né, o poder de não cair, ou seja, o poder de resistir à tentação. Né? Aí ele diz o seguinte: esteve no poder do homem antes da queda, ou seja, lá atrás, né, no estado prelapsariano. Deus pôs esta graça naquele no qual, predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho de sua vontade, né, fomos feitos para a sua herança, como diz Efésios 1:11. Portanto, assim como opera para que possamos nos aproximar, também opera para não nos afastarmos. Então Deus nos traz para junto dele e lá ele mantém, né, a gente. Pelo qual o profeta lhe disse: esteja a tua mão sobre o homem da tua destra e sobre o filho do homem que para ti fortaleceste. Não nos afastemos mais de ti. Diz o Salmo 79, 18 e 19. Então, tá claro que Santo Agostinho está falando aqui, ele está falando o seguinte, pessoal: está nas mãos da graça de Deus não só o fato de nos trazer para ele, mas também o fato de que nós estamos permanecendo junto dele. Essa perseverança, ela é a mão de Deus que nos faz resistir às tentações. Parece óbvio isso, mas às vezes não parece tão óbvio quando a gente está falando de predestinação. Mas parece óbvio para vocês que pelas próprias forças de vocês, né, pelas nossas próprias forças, nós somos miseráveis, nós não conseguimos evitar muitas coisas, mas a mão de Deus consegue, ao nos afetar, ao nos tornar mais livres, né, porque a nossa liberdade é viciada por conta da nossa natureza ferida, então consegue nos sustentar
para que nós possamos resistir e não sermos escravos da nossa própria vontade viciada? É claro para todo mundo isso? Que é assim que Santo Agostinho está tratando a questão? É porque a gente tem, como eu falei na aula passada, uma natureza que não consegue fazer um bem sobrenatural. E se é verdade que então nós não conseguimos fazer um bem sobrenatural, não pode ser verdade, portanto, que nós conseguimos fazer um bem sobrenatural em algum momento. É uma coisa, é o oposto da outra, literalmente. Tá? Então, se em nenhum momento, por conta da nossa condição atual, nós podemos fazer um bem sobrenatural, se dá por óbvio, então, que desde o início da fé até a perseverança final, Deus precisa estar nos sustentando. Então, tá claro? Início da fé, justificação, aumento do estado de justificação, santificação, perseverança. Tudo isso é presente de Deus. Tá claro para todo mundo? Se isso aí estiver claro, a gente pode começar a falar da predestinação em si, da definição. Mas isso aqui precisa estar claro. É muito necessário. Ótimo. Beleza. Vai dizer ainda Santo Agostinho, né? Acabei não lendo isso aqui. Interessante essa quote dele, diz. Sobre o que eu afirmei antes. Abre aspas. O poder salvífico desta religião jamais faltou a alguém que dela fosse digno. E se alguém faltou, é porque não foi digno. Falando da perseverança. Se se discute e investiga a razão pela qual alguém é digno, não faltam os que dizem que é pela vontade humana. Nós, porém, dizemos que é pela graça ou pela predestinação divina. Então, Santo Agostinho está denying, né? Ele está rejeitando a ideia de que a perseverança ela está no poder da natureza humana ou não. Ele está dizendo não. A perseverança ela está no poder de Deus. Nós dizemos o contrário, nós não falamos que isso é por causa da vontade humana. Você escolhe permanecer ou não, você escolhe perseverar ou não. Não, você não consegue por conta da condição atual da sua natureza. Portanto, nós dizemos, ele diz, né, que é pela graça ou pela predestinação divina. E ele diz assim, né, são insondáveis os juízos de Deus e a predestinação dos santos. E é aqui que ele começa a abrir, né, o conceito de predestinação. Ele vai dizer, abre aspas, são muitos os que ouvem a palavra da... Vocês estão prestando atenção nisso aqui? Eu quero que vocês prestem atenção agora. O negócio vai começar a ficar cabuloso. Que é assim, olha o que ele diz. São muitos os que ouvem a palavra da verdade, mas uns creem e outros a contradizem. Os primeiros querem crer, ao passo que os segundos não o querem. Quem ignora este fato? Mas como naqueles a vontade é preparada pelo Senhor, o que não acontece com os segundos, é preciso distinguir o que vem da sua misericórdia e o que vem da sua justiça. Então, Santo Agostinho está falando aqui o seguinte, olha, tudo bem, do início da fé até a perseverança final, é tudo graça de Deus, mas não parece óbvio pra gente que no mundo real, pessoas creem e pessoas não creem, e algumas pessoas acreditavam e agora não acreditam mais? É isso que ele está dizendo, né? Quem ignora este fato? É que são muitos que ouvem a palavra da verdade, mas uns creem e outros contradizem. Os primeiros querem crer, ao passo que os segundos não querem crer. O segundo grupo não quer crer em Deus. Não quer crer na verdade. Quem ignora isso? Ninguém é louco o suficiente para fazer isso. Mas como naqueles a vontade como nos primeiros a vontade é preparada pelo Senhor, lembram que a graça age na vontade? O que não acontece com os segundos é preciso distinguir o que vem da sua misericórdia e o que vem da sua justiça. Diz o apóstolo Paulo, aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu. Conseguiram-no, porém, os escolhidos, e os demais ficaram endurecidos, como está escrito, abre aspas, deu-lhes Deus um espírito de torpor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, falando dos judeus, fecha aspas. Diz também Davi, que a sua mesa se transforma em cilada, em motivo de tropeço e justa paga. Que os seus olhos fiquem escuros para não verem, e fazer que eles tenham sempre seu dorso encurvado. Também tem vários outros exemplos, né, lá no Pentateuco, de Deus tornando o coração do faraó endurecido. O que isso quer dizer? Né? Porque olha só o que Santo Agostinho falou assim, são muitos os que ouvem a palavra da verdade, mas uns creem e outros a contradizem. Mas ele está dizendo aqui, aqueles que creem é porque neles foi preparada, a vontade deles foi preparada por Deus. Daqueles que creem.
Porque eles não poderiam crer pela própria natureza, porque a fé é dom da graça. Nós não acabamos de falar que a fé é dom da graça? Então, como que alguém pode crer sem ser dom da graça? Não pode. Então, a fé daqueles que creem, ela foi preparada, a vontade deles é movida pela graça. É isso que Santo Agostinho está falando. Então, os homens então são predestinados por Deus a crerem? Essa é a proposta de todas essas aulas, é responder essa pergunta. Chegamos finalmente aqui. São os homens predestinados por Deus à salvação? São os homens predestinados por Deus ao céu? Aqueles que se salvam porque foram predestinados por Deus a isso? Resposta. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Abre aspas. Sim, convém a Deus predestinar os homens, pois tudo está sujeito à providência divina, como nós estabelecemos. Ora, a providência pertence a ordenar as coisas para um fim, conforme dissemos. Mas duplo é o fim a qual se ordenam os seres criados, um exceder a proporção e a faculdade da natureza criada. Esse fim é a vida eterna, consistente na visão divina, a visão beatífica, que excede a natureza de toda criatura, como nós vimos, e nós vimos também, natureza e graça, lembra? Outro é o fim proporcionado à natureza, que a criatura pode atingir em virtude desta mesma natureza. Ora, para um ser alcançar um fim, ou seja, o bem natural e o bem sobrenatural. Lembra que a gente falou disso, natureza e graça? Né? Um ser humano, pelos meios naturais, pode chegar em algum fim natural. Mas, e olha o que ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. Ora, para um ser alcançar um fim a que não pode chegar em virtude nessa natureza, lembra que a gente falou disso? Então, o ser humano não pode atingir um fim sobrenatural por meios naturais, porque é uma contradição. Então ele vai dizer, olha, para um ser alcançar um fim a que não pode chegar em virtude da sua natureza, é preciso ser levado por outro. Assim como a seta é disparada ao alvo e guiada ao alvo pelo arqueiro. A seta não se atira, a flecha não se atira sozinha. Por onde, propriamente falando, a criatura racional, capaz da vida eterna, então ela é capaz, atinge a vida eterna. Como que levada por Deus, como se Deus nos disparasse para lá. E a razão dessa levada preexiste em Deus, como nele existe a razão da ordem de todas as coisas para o fim, a que chamamos providência. Pois a razão de uma coisa ser feita existente na mente do seu autor é uma certa preexistência nesta, daquela. Por onde a razão da referida levada, né? Levada é um termo engraçado aqui, da criatura racional para o fim da vida eterna chama-se predestinação, pois destinar é levar. Portanto, é claro que a predestinação, quanto ao seu objeto, sim, faz parte da providência. Então, as pessoas que vão para o céu porque Deus as dirige, Deus as guia até o céu. E isso é perfeitamente compatível com tudo o que nós estamos falando até agora. Pensem assim. O início da fé é dom de quem? Deus. A justificação, portanto, é dom de quem? Deus. O aumento no estado de justificação é dom de quem? Deus. A perseverança até o fim é dom de quem? Deus. Se tudo isso é dom de Deus e nada é nosso mérito, então aqueles que chegam ao céu foram porque em todo o caminho foram guiados por quem? Por Deus, do início ao fim. É uma conclusão óbvia. De todas as duas primeiras aulas, é uma conclusão óbvia. Se em algum momento aqui nós falarmos assim, não, a predestinação não existe, porque em algum momentinho é totalmente ali escolha minha, sozinha, sem a graça de Deus, é uma mentira. Tudo que a gente acabou de falar nas últimas 5 horas de aula, toca no lixo. Todos os livros, Natureza e Graça, Espírito e a Lei de Santo Agostinho, pode tocar fora. Não entendendo? A conclusão que a predestinação existe é uma conclusão óbvia. Se tudo, desde o início da conversão até a perseverança final, é dom da graça, nós só atingimos o fim sobrenatural porque Deus está nos guiando efetivamente para este fim. Parece chocante, mas é verdade. Mas então, o que é a predestinação?
que é esse negócio aí de predestinação? Tá, já entendi que está na providência, já entendi, mas assim, em termos, né, conceituais, o que é predestinação? Isso vai dizer Santo Agostinho. Assim, o que diz o apóstolo não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Desculpa. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, significa a graça. Que se lê em continuação, que Deus já antes tinha preparado para que nela andássemos, Efésios 2, 9 e 10, indica a predestinação, que não existe sem a presciência, ao passo que a presciência se pode dar sem a predestinação. Pela predestinação, Deus previu o que havia de fazer, pelo que foi dito, fez as coisas do futuro, Isaías 45. Ele tem o poder de prever mesmo o que não faz, como são quaisquer pecados, por exemplo. Ainda que hajam pecados que são como castigo de pecados, como está escrito. Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar para fazerem o que não presta. Romanos 1, 28. Nisto, não há pecado de Deus, mas justiça de Deus. Portanto, a predestinação de Deus, que é a prática do bem, é, como disse, preparação para a graça. Mas a graça é efeito da própria predestinação. Luca, traduz. Santo Agostinho está falando o seguinte: como as pessoas pensam, a partir do momento que as pessoas... Atenção aqui, isso é crucial. Tá, predestinação existe. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é assim: então então predestinação é Deus sabendo tudo o que eu ia fazer? Errado. Não é isso. Isso é presciência. Predestinação não é o conhecimento de Deus para o que você vai fazer. A predestinação é o conhecimento de Deus do que Ele vai fazer por você no futuro. Estão entendendo a diferença? Então, a predestinação supõe que Deus conheça as coisas que você vai fazer. Mas a predestinação não é só isso. A predestinação não é só a presciência, o conhecimento prévio das coisas que você vai fazer, as boas e as ruins. Mas a predestinação é o conhecimento de Deus das coisas que Ele vai fazer por ti. Estão entendendo a diferença? Então, há uma diferença crucial entre onisciência ou presciência e predestinação. Porque a predestinação não é só Deus conhecendo os seus atos. A predestinação é Deus conhecendo os próprios atos em favor de você. Tá parecendo muito assim. Por que presciência não pode ser predestinação? Porque a presciência é mais ampla que a predestinação. A presciência é Deus sabendo as coisas que Ele vai fazer por você, que vai fazer você ser uma pessoa boa, e também Ele sabendo as merdas que você vai fazer. Isso é presciência. Mas a predestinação não é isso. A predestinação supõe que Deus conheça isso. Mas a predestinação por si só é Deus sabendo o que Ele vai fazer por você. E Santo Agostinho diz, e não apenas isso, olhem só. Portanto, a predestinação de Deus, que é a prática do bem, como disse, é a preparação para a graça. Mas a graça é efeito da predestinação. Se a graça é efeito da predestinação, e nós falamos que o início da conversão é dom da graça, a justificação, portanto, é dom da graça, o aumento da justificação é dom da graça, e a perseverança final é dom da graça, e a graça é efeito da predestinação, então esse caminho todo, ele é o quê? Efeito de Deus que predestinou você e está te dirigindo até a vida eterna. Ponto final. É uma conclusão lógica. Se a predestinação é dom da graça, desculpa, se a graça é efeito da predestinação e a salvação é dom da graça, então a salvação é efeito da predestinação. Necessariamente, é um silogismo. Tem como refutar, um silogismo válido. Entenderam, pessoal? Então, a predestinação é Deus sabendo o que ele vai fazer por ti no futuro. Não só o que tu vai fazer. Então, quando tu faz, não é que Deus está lá assim. Não é que tu está fazendo e Deus está assim.
Ah, não, já sabia que ela ia fazer isso. Então não é que você não tem como escapar, não é essa ideia paradoxal. Não, a predestinação, claro que é paradoxal em certo sentido, mas não nesse. A predestinação ela é além só do que um conhecimento prévio do que você está fazendo. Ela é o conhecimento do que Deus vai fazer no futuro por você, da ação dele mesmo por ti. Isso é predestinação. E não só isso, mas também a preparação da sua vontade para receber essa graça. Então, vai dizer Santo Agostinho, abre aspas. Deus sabia de antemão que ele faria tudo isto. E essa presciência dos próprios atos de Deus, ao invés dos seus, é a predestinação dos santos, os quais escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele os predestinou para seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para a louvor e glória da graça, da sua graça com a qual ele os agraciou no amado. E é pelo sangue deste que tem a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profundamente sobre eles, infundindo-lhes toda a sabedoria e prudência, dando-lhes a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que ele apruve tomar para levar tempo à sua plenitude. Há de em Cristo recapitular todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, somos feitos sua herança. Efésios 1, 4 a 11. Qual o fiel, virtuoso e vigilante que terá coragem de elevar a voz contra tão sonora trombeta da verdade? Fecha aspas, Santo Agostinho. Algum dos senhores quer ter a coragem de fazer? Eu não quero. Diz mais. Quem, pergunto eu, ao ouvir com atenção e compreensão este testemunho, atrever-se-á a duvidar da verdade tão evidente que defendemos? Deus escolheu em Cristo os seus membros antes da criação do mundo, mas como os escolheria se não existiam, a não ser predestinando-os? Portanto, escolheu-nos o que predestina. Acaso escolheria os ímpios e manchados? Pois, se pergunta quem escolheu, se a estes ou os santos e imaculados, aquele que investiga sobre a resposta a dar não se decidirá imediatamente em favor dos santos e imaculados? Os pelagianos argumentam: não, Deus sabia de antemão, né, os que se santificaram e permaneciam sem pecado pelo uso da sua liberdade. Então, estão entendendo a diferença entre 99,99999 dos católicos e a verdade sobre a predestinação? A maioria dos católicos diz isso aqui, atenção, que é exatamente o que os pelagianos diziam. Não, a predestinação é assim, Deus sabia, né, Deus conhecia de antemão os que se santificariam e os que ficariam com ele, né, os que estariam com ele por conta do uso da liberdade deles que Deus deu, né? Por isso, ele escolheu essas pessoas que ele já sabia que iam permanecer com ele, né, antes da criação do mundo, ele já escolheu, e isso nós chamamos de predestinação, mediante a qual ele só previu que eles seriam santos. Ou seja, 99,9% dos católicos acreditam no quê? Deus estava lá sentadão no trono dele, assim. E ele pensou, putz, o Luca, eu vou dar liberdade pro Luca e o Luca vai fazer a boa. Ele não vai me abandonar, ele vai ficar comigo, vai ser fiel até o fim. Ele é predestinado. Cara, é lógico que não pode ser assim. É uma absurdidade afirmar uma coisa dessa. Tá? Por quê? Porque a predestinação, ela é justamente o conhecimento e a preparação dos atos de Deus em favor do Luca pobre coitado, porque o Luca pobre coitado tem uma natureza que não pode por si mesma se salvar. .com.br. Então, a noção católica sobre predestinação não é uma noção pelagiana. E a noção de 99,999999999 dízima periódica dos católicos no Brasil, e talvez quiçá no mundo, é de que não, Deus nos deu a liberdade, na nossa liberdade ele já conhecia se a gente ia ficar com ele ou não, e aí esses que ficavam, Deus então falou que eram os predestinados. Não pode ser, porque pela nossa liberdade nós não podemos nos salvar. Então não é que Deus estava vendo que o Luca ia ficar ou não, não. Deus estava vendo que ele ia salvar este pobre miserável, vagabundo, que não consegue fazer nada. Pegaram a visão? E aí, repito
o que Santo Agostinho falou. Quem, pergunto eu, ao ouvir com atenção e compreensão este testemunho, atravessar a duvidar da verdade tão evidente que defendemos? Deus escolheu em Cristo os seus membros antes da criação do mundo. Ponto. E os pelagianos argumentavam. Deus sabia de antemão os que se santificaram e permaneciam sem pecado pelo uso da sua liberdade. Por isso, escolheu-os antes da criação do mundo, em sua presciência. Né, como se a predestinação fosse só o conhecimento de Deus sobre os nossos atos, mediante a qual previu que seriam santos. Portanto, escolheu-os antes que o fossem, predestinando como seus filhos aqueles que sabia em sua presciência que seriam santos e irrepreensíveis. Mas não foi ele, não foi Deus propriamente, né, que os fez santos e irrepreensíveis. Ele só conhecia que eles, na liberdade deles, iam lá escolher isso. E nem os faria, mas apenas previu que seriam. Era só Deus conhecendo o uso da nossa liberdade. Predestinação não pode ser isso. Isso é uma visão pelagiana, porque está implicando que a nossa natureza tem algo de bom que nós possamos fazer sozinhos, sem a graça. Algum bem sobrenatural, que não é verdade. E aí de Santo Agostinho, consideramos as palavras do apóstolo e vejamos se nos escolheu antes da criação do mundo porque haveríamos de ser santos e irrepreensíveis ou para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então vem aqui novamente aquela ideia de que não é que Deus nos dá a graça porque nós somos bons, mas Deus nos dá a graça para que nós sejamos bons. Lembram disso? Mesma ideia aqui. Será que Paulo, né? Será que o apóstolo, né, defendia que Deus nos escolheu antes da criação do mundo porque nós íamos ser bons de qualquer jeito ou para que então nós pudéssemos ser bons? Qual das duas coisas? Diz ele: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais no céu, em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, não porque seríamos, mas para sermos. Assim, pois, isto é certo e evidente, seríamos santos e irrepreensíveis pelo fato de nos escolher, predestinando-os para o sermos pela sua graça. Por isso, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Prestai atenção ao que acrescenta em seguida o apóstolo, conforme a decisão da sua vontade, para que então, sublime dom da graça, não nos gloriássemos como se fosse obra da nossa própria vontade. E continua São Paulo, com a qual nos agraciou no amado, ou seja, agraciou-nos por sua vontade. Assim como disse, agraciou pela graça, do mesmo modo que se diz, justificou pela justiça. E prossegue, e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profusamente em nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe apruve tomar. Neste mistério de sua vontade, depositou as riquezas de sua graça, segundo o seu beneplácito e não segundo a nossa vontade, a qual não poderia ser boa, se ele não a socorresse à vontade. Se Deus não socorresse à vontade, segundo o seu beneplácito, para que então ela fosse boa. Pois, depois de ter dito conforme a decisão prévia, o apóstolo acrescentou que lhe apruve tomar no Filho amado para levar o tempo à sua plenitude. Há de em Cristo recapitular todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele, predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e a sua glória. Um minuto de silêncio aqui, né? Depois dessa chapuletada aí. Vocês estão entendendo como Santo Agostinho é o único cara aqui no rolê que está tomando a providência divina e as palavras de São Paulo de verdade, sério mesmo? Ele está levando com seriedade. O que você tem que você não tenha recebido? Nada. Nada. Então, se você receber o céu, é dom da graça, porque você foi preparado desde antes da criação do mundo
Porque pela sua própria natureza você merecia o inferno. Pela nossa própria natureza ferida, depois do pecado de Adão, estamos todos onde? Nele, no tobogã. E se Deus nos resgata do tobogã, é dom da graça e não nosso mérito. E precisa ser predestinação. Do contrário, nós jamais conseguiríamos fazer isso. Como disse Santo Agostinho, a graça é o efeito da predestinação. A graça é a atualidade daquilo que Deus já sabia que Ele mesmo faria por nós no futuro. Por onde? Diz Santo Agostinho. A predestinação de certos a que se salvem pressupõe racionalmente que Deus lhes quer a salvação, o que inclui a eleição e o amor. Desculpa, isso é uma quote de São Tomás. Me fala na sua. Estamos claros com a ideia de predestinação? Estamos claros que se predestinação não existe, então nada, nem da conversão, nem o final, são dons da graça de Deus. Mas como isso é impossível, então a predestinação precisa existir. E ela precisa pertencer à providência. Tá claro isso para todo mundo? Show de bola. Aqui, então, nós vamos começar com alguns aspectos peculiares da predestinação, que é o quê? A predestinação, isso aqui vai ser óbvio, né, porque a gente acabando de falar disso, mas a predestinação precisa ser gratuita e precisa ser sem a previsão dos méritos. Vai dizer Santo Agostinho. Nós, porém, dizemos que é pela graça ou pela predestinação divina que as pessoas são dirigidas a Deus, né, e a salvação. Todavia, entre a graça e a predestinação, há apenas essa diferença. Então, aqui ele vai dizer a diferença entre graça e predestinação. Apenas uma. A predestinação é a preparação para a graça, enquanto a graça é a doação efetiva da predestinação. Então, a predestinação precisa ser gratuita, porque a única diferença entre graça, que é de graça, e a predestinação é que a predestinação está preparando você para receber essa graça, e a graça é efetivamente quando você recebe a graça. Então, a predestinação precisa ser gratuita, porque a justificação e todas as outras graças também são de graça, e elas são efeitos da predestinação. Logo, a predestinação em si precisa ser gratuita. Tá claro isso? A predestinação, portanto, porque isso é verdade, porque ela é gratuita, também está claro para vocês, por consequência, que a predestinação ela é anteprevis a merita. O que eu quero dizer com isso? Está claro para todos vocês que, então, a predestinação não pode considerar nenhum mérito nosso, porque ela é de graça. E é por isso, né, que nós temos a posição tomista, por causa de todas essas quase 7 horas de aula, que nós temos a posição de São Tomás, falando que a predestinação é sem a previsão dos méritos. Por quê? Porque se fosse na previsão dos méritos, seria praticamente uma posição pelagiana. Um abraço para os molinistas aí, mas boa sorte para não cair em semi-pelagianismo defendendo isso aí. Desculpa, sei que a igreja aprova, mas assim, boa sorte tentando defender a tese contrária aos dois maiores doutores da igreja, falando que simplesmente qualquer ponto que você disser que não, a graça em alguma forma age na previsão de seus méritos, boa sorte para tentar dizer que isso aí não é pelagianismo. Essa bomba não é minha. Mas deu para entender para todo mundo que a posição agostiniana tomista é essa e é muito clara, que se a predestinação, se a graça é efeito da predestinação e a graça é de graça, a predestinação é de graça e, portanto, ela é sem a previsão dos méritos? Tá claro isso? Aqui tem um outro aspecto, então. Nós já temos dois aspectos da predestinação, ainda mais um terceiro. A predestinação, ela precisa ser infalível. Ela precisa ser infalível. Por quê? Porque Deus é infalível. E a predestinação é o conhecimento de Deus dos próprios atos de Deus. Aí você fica imaginando Deus lá. Mesmo esquema da aula passada, né? Fica imaginando Deus assim.
Cara, eu sei que eu vou fazer isso aqui por ele no futuro. Aí chegou o futuro. É como se você. Imagina que Deus. Se não é infalível, vocês imaginam Deus assim. Eu vou lá na casa do meu amigo às 8 da noite. Eu sei que eu vou lá. Aí eu vou lá às 8 e meu amigo não tá em casa. Aí Deus fica assim. Putz, velho. Queria ter ido lá, ter ajudado, mas ele não tava em casa. Não me recebeu e tal. Novamente, ridículo, né? A presciência, não só a presciência, mas a predestinação é a divina providência, ela é infalível. Que Deus sempre atinge o fim que quer. Que é Deus, sim. Né, galerinha? Parece meio óbvio dizer isso, mas Santo Agostinho vai dizer, a predestinação, desculpa, Santo Tomás isso aqui, tá? Suma teológica também. A predestinação é certíssima e infalivelmente produz o seu efeito. Todavia não impõe necessidade, causando necessariamente. O que isso aqui quer dizer? Como assim a predestinação? É por isso que eu falo, rapaziada, que eu nem queria mencionar isso, mas assim, muita gente amadora falando coisa que não sabe. Quando você lê isso aqui, sem ter ninguém que é um professor qualificado para te explicar o que isso aqui quer dizer, parece uma contradição. Vou ler de novo, isso aqui é São Tomás na Suma, tá? A predestinação certíssima infalivelmente produz o seu efeito, todavia não impõe necessidade, causando necessariamente. Como assim é infalível, mas não impõe necessidade? Isso aqui é de uma precisão metafísica astronômica. Isso aqui é precisamente a posição correta metafisicamente falando. Por quê? Uma coisa é o fim da ação, filosofia metafísica aqui. Uma coisa é o fim da ação. Outra coisa é o modo pelo qual a ação acontece. Todo mundo consegue entender a diferença entre essas coisas? Então, assim, eu posso querer algum fim e eu tenho diversos meios para atingir este fim. Na predestinação funciona da seguinte maneira: ela é infalível, por quê? Porque ela sempre atinge o fim. Então, aquele predestinado por Deus infalivelmente será salvo. Mas, Luca, e aí qualquer pessoa poderia perguntar, então os calvinistas não estão certos quando eles afirmam que a graça é irresistível? Porque se a predestinação é infalível, significa que eu não posso resistir à graça. Errado. Isso é uma imprecisão metafísica. Ou, no mínimo, uma imprecisão de termos aqui. Então, a predestinação acontecerá infalivelmente, sim, mas não irresistivelmente. Por que não? Porque o modo pelo qual Deus opera a predestinação é movendo algo contingente e não necessário. O que é que Deus move contingente? A nossa vontade. Então, Deus nos move livremente. Então, por isso, nós poderíamos, em tese, porque nós temos livre-arbítrio, resistir. Nós poderíamos. E por isso a graça não é irresistível. Mas nós vamos resistir? Não. Por quê? Porque a graça é infalível. Entenderam a diferença? Então, tem uma diferença no modo pelo qual a graça opera. Onde que a graça opera? A graça, novamente, a graça não pega o meu braço e leva. A graça me move a querer mover o meu braço. O que significa que o modo pelo qual a graça opera, apesar de operar para um fim infalivelmente, é um modo contingente, ou seja, um modo que eu tenho a habilidade, ou teria, em tese, a potência para resistir, mas não vou, simplesmente porque o fim é infalível. Então, diz São Tomás, a predestinação certíssima e infalivelmente produz o seu efeito, todavia ela não impõe necessidade, causando-o necessariamente. Pois, como dissemos, a predestinação faz parte da providência. Ora, nem tudo o que desta depende é necessário, mas certos efeitos infalíveis se realizam contingentemente, ou seja, se realizam por modos contingentes, segundo a condição das causas próximas, no caso aqui a vontade humana, que a providência ordenou para eles. E nesta questão, depois vai dizer mais abaixo, nesta questão também devemos relembrar o que dissemos antes, que embora certíssimas e infalíveis, a ciência e a vontade divinas não tiram as causas da contingência, ou seja, não muda só porque é infalível que Deus continua operando na nossa vontade, e a nossa vontade é algo contingente. É precisamente essa verdade metafísica que sustenta o fato do livre-arbítrio não ser contrário à predestinação. Então, nós provamos que a predestinação é gratuita, nós provamos que a predestinação é
sem a consideração dos méritos, não na previsão dos méritos, ou a parte da previsão dos méritos, e também que ela é infalível. Então, o conceito de predestinação católico é esse, abre aspas. A predestinação é, portanto, o conhecimento prévio por parte de Deus das suas próprias ações para dirigir os eleitos à salvação e a preparação destes eleitos para receber essas graças que são concedidas infalivelmente e sem a previsão dos méritos. Dá para vocês no chat. Tá, então, esse é o conceito de predestinação católica. A predestinação é, portanto, o conhecimento prévio por parte de Deus das próprias ações dele, né, para dirigir os eleitos à salvação e a preparação destes eleitos para receber essas graças, né, a recepção dessas graças, enfim, que são concedidas de forma infalível e sem a previsão dos méritos. Ou seja, a parte da previsão dos méritos, né, sem considerar os nossos méritos. Isso é predestinação. Todo mundo entendeu que esse é o conceito que Santo Agostinho defende, que São Tomás defende? Tá claro? Aí a gente vai para as complicações. Mas precisa estar claro que é uma conclusão que vem lá do Natureza e Graça e estica até aqui. Então começa respondendo os pelagianos e vem até aqui, a essa conclusão. Segurem as perguntas, a gente vai respondê-las. Mas tá claro para todo mundo que é isso aqui. Beleza. Luca. Essa é a parte que dói. Agora começam as perguntas, essa parte dói demais. Luca, mas se é verdade que nem todos se salvam, assim, a pergunta parece óbvia, né, de se fazer. Bom, é verdade que a predestinação, portanto, é um dom de Deus. Sim. E que aqueles que se salvam foi porque foram predestinados por Deus desde toda a eternidade, porque Deus tinha o conhecimento dos próprios atos dele para dirigir essas pessoas que são salvas até a salvação e a preparação da vontade dessas pessoas para que elas recebam essas graças que são dadas de forma infalível. Massa? Então quer dizer que todo mundo que é salvo por causa disso. Deus as preparou, as elegeu, as escolheu e as predestinou, como diz o apóstolo São Paulo, desde toda a eternidade, desde antes da criação do mundo, sem considerar a parte dos méritos dessas pessoas. De graça, gratuitamente. Sim, tudo isso é verdade. Mas também não é verdade que Deus quer que todo mundo se salve? Não é verdade isso aí? É. Então, por que nem todo mundo se salva, então? Em outras palavras, por que Deus não predestinou todo mundo? Então, se isso é verdade, por que Deus não quer salvar a todos? E aqui vem uma das maiores sacadas filosóficas da história. Essa questão aqui, ela ficava... Porque o que Santo Agostinho diz, tá, pessoal? Eu não coloquei isso na conta aqui, porque era extremamente frustrante ler isso aqui, mas toda vez que Santo Agostinho falava assim, mas se alguém quiser entender as razões pela qual Deus predestina um, mas não predestina outro, que ouça as palavras do apóstolo. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Quem conhece a mente do Senhor? Então, para Santo Agostinho, isso aqui era um mistério. E no fundo, óbvio que continua sendo um mistério. Mas ele dizia assim, não sei. Por que Deus... parece muito louco, né? Mas é a única resposta. Por que Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Não sabemos. Mas ele, o doutor angélico, ele tinha um as na manga. Ele tinha. Que vai, claro, não vai responder 100%, mas ele tinha uma pista para resolver essa controvérsia. Ele dizia o seguinte: Deus quer que todos se salvem,
mas não salva todos. E aqui que entra uma das maiores sacadas da história da filosofia, que é a distinção que Santo Tomás de Aquino faz nas vontades divinas. Perdão. Ele vai fazer uma distinção na Suma Teológica fazendo uma distinção na vontade divina chamada vontade antecedente e vontade consequente. Então, na vontade antecedente, Deus quer que todos se salvem. Na vontade consequente, Deus permite que alguns sejam reprovados. Então vai dizer assim: São Tomás descreve a vontade antecedente como a vontade de Deus, independentemente de circunstâncias particulares concretas. A vontade consequente, por outro lado, leva em conta as circunstâncias particulares e concretas de cada uma das situações. A primeira não é eficaz, a segunda é eficaz. Vou usar uma analogia. Ele usa uma ilustração que é o seguinte: imaginem um juiz. Ele deseja o bem comum dos cidadãos e o florescimento de cada cidadão. Ele deseja o bem para todos. Agora, digamos que um determinado cidadão cometa um crime capital e que o juiz o condene à morte. Neste caso, o juiz deseja antecipadamente que o homem viva e viva bem, ou seja, a vontade antecedente do juiz é que, assim como aquele cidadão, todos os outros vivam bem. Mas, considerando que esse homem feriu o bem comum e a condenação justamente merecida, o juiz deseja, na vontade consequente, que ele seja morto. Então, dizemos que o juiz deseja a morte do homem? Não e sim. Ele não estava esperando ansiosamente pela oportunidade de matar o homem. O juiz não estava dirigindo o homem para o crime. E nem aprecia essa oportunidade, né? Nem aprecia que ele use mal a sua liberdade. Em vez disso, ele ama o bem comum acima de tudo, e de cada um deles como pertence a esse bem comum. Quando o castigo é o caminho certo, o caminho justo para expressar esse amor, é a vontade de Deus. Assim, Deus se ama acima de tudo e das criaturas como pertencentes ao bem divino. E o castigo é uma manifestação do seu amor. De fato, uma vez que Deus é a sua vontade, e como o amor é o próprio movimento da vontade, segue-se que Deus é o seu amor ou simplesmente Deus é amor. Como já vimos, Deus quer por vontade antecedente que todos os homens se salvem, o que não é querer de modo absoluto, mas relativo. Mas não o quer por sua vontade consequente, o que seria querer de modo absoluto. Ou seja, na vontade antecedente, Deus tem uma vontade salvífica universal, que é que todos se salvem. Contudo, numa vontade concreta, Deus permite que alguns se condenem. Luca, mas tu não acabou de falar que a predestinação é sem a consideração dos méritos? Mas então, por esse sentido, Deus não deveria estar movendo, não deveria estar dando graça para todo mundo? Porque se ele não considera os méritos para predestinar, e a vontade consequente é aquela que considera as condições concretas, então Deus não deveria estar movendo todo mundo? E ele está. Então todo mundo é predestinado? Não. Deus está dando graça a todos. Isso é o que nós chamamos de graça suficiente. Mas visto que há um impedimento por parte das pessoas a essa graça, há uma resistência, Deus então escolhe na vontade consequente remover ou não os impedimentos postos. Vai ficar mais claro. Tem aqui um esquema, então, de como é que tudo isso aí funciona. Vontade consequente, vontade antecedente. Nós vamos... Como é que a predestinação, então, funciona na prática? Ela funciona em... Nós chamamos de 4 atos. Anotem aí. Isso aqui é importante para vocês entenderem tudo. Então, 4 atos. O primeiro é o seguinte, é a vontade antecedente. Como nós acabamos de falar. Então, Deus decreta premoções físicas gerais e falivelmente eficazes, ou seja, elas são falíveis, as quais, em ordem sobrenatural, né, quando nós estamos falando de graça, são as graças suficientes falíveis. Então, é a graça que Deus dá para todo mundo, sem exceção.
que é a graça suficiente para que essas pessoas possam se converter. Então Deus está movendo para todos nesse sentido. Mas vejam que aqui Deus não está movendo todos eficazmente. Deus está movendo todos suficientemente. Tais premoções, porém, são infalíveis em sua incoação, ou seja, Deus vai dar infalivelmente a todos, mas elas são falíveis quanto ao seu curso e êxito final. Elas não são infalíveis. Deus dá graça suficiente a todos, mas essa graça ela não vai infalivelmente se tornar uma graça eficiente. Ela pode falhar neste processo. E por que falha? Por causa do segundo momento. Então, nós tivemos o primeiro momento, vontade antecedente. Segundo momento, a ciência de visão dos decretos do primeiro momento. Então, é Deus vendo o resultado do primeiro momento, da vontade antecedente. Então, Deus vê a incoação infalível, ou seja, vê que todo mundo foi lá e recebeu a graça suficiente, e vê o impedimento posto, que é um defeito atual, ou não posto, de fato, ao curso e término da moção. Então, ele viu se você rejeitou ou não rejeitou a graça. Pois, como Deus conhece o impedimento, se o impedimento não é de fato posto, o curso do ato continuará ou não continuará de modo infalível, em função de Deus querer ou não querer fazê-lo continuar. Se o impedimento é de fato posto, o curso do ato será infalivelmente bom ou mal, em função de Deus querer ou não querer quitar o impedimento posto pela criatura por meio de uma moção inimpedível de terceiro momento. Então, meu Deus, grego, não entendi nada. Deus vai e, na sua vontade antecedente, porque quer que todos sejam salvos, Deus dá a graça suficiente para todo mundo. Geral recebe a graça suficiente. No segundo momento, Deus vê o resultado dessa graça suficiente e vê que alguns, ou todos, porque nós temos a natureza ferida, estamos rejeitando, estamos colocando impedimentos a essa graça suficiente. Ou seja, é culpa nossa aqui. Nós, por conta da nossa natureza ferida, estamos impedindo a graça suficiente de virar uma graça eficaz. É assim que começa o rolê. Até aqui tudo certo? E aí, então, entramos no momento 3, terceiro momento, que é o quê? A vontade consequente. Que Deus decreta dar premoções especiais e infalivelmente eficazes, as quais, em ordem sobrenatural, ou seja, na ordem da graça, são as graças eficazes infalíveis. Por tais premoções, atenção, por tais premoções, Deus faz infalivelmente que não se ponham impedimentos, ou que, uma vez postos esses impedimentos, sejam todos quitados, e com efeito o ato siga na linha do bem infalivelmente. Se Deus quiser remover os impedimentos. Mas e o que acontece se Deus não quiser na vontade consequente? O que acontece se Deus não quiser remover? Então Deus decreta não dar premoções especiais e infalivelmente eficazes, mas permite, veja, Deus não está movendo a pessoa, Deus permite a continuação das premoções do primeiro momento, que foram rejeitadas. Então, Deus decreta não dar premoções especiais e infalivelmente eficazes, mas permite a continuação das premoções gerais, a do primeiro momento. O ato que não recebe impedimento continua na linha do bem. O ato que recebe o impedimento, mesmo havendo iniciado o bem, segue na linha do mal, de modo infalível, e com efeito nasce o pecado formal. Deus, com a sua vontade salvífica universal, quer que todos sejam salvos. Dá graça suficiente para todos. Todos colocam um impedimento na graça suficiente por conta da natureza caída, da natureza falível. Deus, então, decide ou não remover esses impedimentos. Se Deus remove os impedimentos por uma moção inimpedível de terceiro momento, o ato, então, segue na linha do bem infalivelmente até o fim. Se Deus escolhe não remover, Deus apenas permite com que aquela rejeição da graça do primeiro momento aconteça e então o pecado formal nasce. Portanto, Deus não pode aqui ser responsabilizado, essa é a ideia que eu citei na aula passada do sine qua non.
Deus não pode ser moralmente responsabilizado por essas pessoas, porque elas estão abandonando a Deus primeiro. Deus dá a graça suficiente, as pessoas rejeitam a graça suficiente, e Deus tem todo o direito, por justiça, Deus tem todo o direito de permitir que essas pessoas queimem no inferno, porque é a culpa delas que abandonaram Deus. Ai, Luca, mas a natureza delas é caída, elas não poderiam fazer outra coisa, elas poderiam. Por quê? Porque foi dada a graça suficiente. É precisamente pelo fato que Deus dá a graça suficiente que as pessoas são culpadas dos próprios pecados. Porque elas só poderiam dizer assim: não, essa é minha natureza caída, essa é minha natureza falível, essa é minha natureza ferida, eu não poderia fazer outra coisa a não ser pecar. Se eu não poderia fazer outra coisa a não ser pecar, o que é verdade na natureza sozinha, então por que Deus está me culpando pelos meus pecados? Mas a sua natureza não estava sozinha. A sua natureza estava com a graça suficiente o tempo inteiro. E você rejeitou. Então agora Deus, por justiça, pode permitir você a cair. Pode permitir com que você continue no tobogã. A isso nós damos o nome de justiça. Dar a cada um aquilo que é devido. Mas e o que acontece se Deus remove os impedimentos? Por qual razão Deus faria isso? Isso nós chamamos misericórdia. Então, Deus é injusto por permitir que alguns se condenem? Não. Seria injusto se Deus nunca tivesse dado graça suficiente a essas pessoas. Mas a graça suficiente estava em todos, e a vontade antecedente de Deus era que todos se salvassem. Mas porque essas pessoas abandonaram a Deus e rejeitaram a graça, Deus pôde perfeitamente permitir com que essas pessoas sejam condenadas, se condenem a si mesmas. Pode, perfeitamente, e não é injustiça. Por isso que é sine qua non. Sine qua non significa sem o qual não pode. Então, a graça, para se tornar eficiente, precisa com que Deus remova os impedimentos ou permita que nenhum impedimento se crie lá. Sem Deus agir ali, não tem como a ação ser boa, porque a natureza vai rejeitar isso. Mas a graça eficiente, a graça suficiente sempre esteve lá. Então isso é um mistério, ultimamente. Então essa pessoa pode ser perfeitamente culpável. É a mesma coisa que eu falar para vocês assim: olha, vocês têm comida em casa? Sim. Por que vocês não estão dando comidas para os mendigos na rua? Porque vamos dizer assim que você é a única pessoa que tem comida na sua cidade. Você precisa distribuir essa comida para os mendigos. Porque essa é a única forma de sanar a fome deles. Mas uma vez que você deixou sua casa aberta e falou, podem vir pegar comida e ninguém veio, você não tem obrigação nenhuma de ir lá dar comida. Estão entendendo como é que funciona? Você não tem obrigação de ir lá. Não tem obrigação moral. Então, chegamos no momento 4, que é a ciência de divisão dos decretos desse terceiro momento. Dos decretos eficazes e infalíveis de dar ou não dar premoções infalíveis, segue-se infalivelmente a ciência divina do bem e do mal, ou a predestinação. Então Deus conhece se ele vai remover os impedimentos ou não vai, após a graça suficiente ter sido rejeitada. Então vocês percebem que não há dupla predestinação, ou não há predestinação, a predestinação simétrica, mas só uma predestinação assimétrica. O que eu estou querendo dizer? Que Deus, quando nós estamos falando de ir para o céu, Deus causa em nós, na nossa vontade, o desejo de ir para o céu. E então Deus nos dá a graça para que nós possamos ser bons. Então Deus predestina e então nós seguimos. Então o ato para o bem, atenção, para o bem, o ato começa com Deus e então nós cooperamos. Por isso que nós falamos que que é nosso ato também, porque a nossa liberdade coopera com Deus livremente. Mas no caso da reprovação, no caso de quando as pessoas são condenadas ao inferno, não é verdade que Deus age primeiro para que essas pessoas façam o mal. E aí então essas pessoas fazem o mal. Não. Deus deu a graça suficiente a todos, essas pessoas rejeitaram e abandonaram a Deus primeiro, e então Deus simplesmente permitiu com que essas pessoas sofressem as consequências dos próprios atos. Deus poderia ter removido os impedimentos dessas pessoas? Sim, poderia. Deus não quis remover o impedimento dessas pessoas? Não quis. A isso nós damos o nome de justiça.
Aquelas que Deus removeu, nós damos o nome de misericórdia. É assim que funciona a predestinação. Vai dizer Santo Agostinho. A razão pela qual não ensina a todos, o apóstolo declarou à medida que julgou suficiente. Por quê? Querendo manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza de sua glória, para os vasos de misericórdia, preparados para a glória. Romanos 9, 18, 23. Por isso, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Luca, pergunta para encerrar. Por que Deus, então, permite, se ele podia remover os impedimentos de todo mundo, por que Deus não remove os impedimentos de todo mundo? Isso, em último caso, é um mistério. Nós não sabemos o porquê Deus não remove os impedimentos de todo mundo. Mas nós sabemos que precisa funcionar dessa forma, necessariamente. Do contrário, nós vamos estar rejeitando algum aspecto da divina providência. Então, por causa de todas as outras verdades que nós sabemos com certeza científica, então, e quando eu falo que científico nós sabemos com certeza necessária, então precisa se seguir que a predestinação funciona dessa forma. Entendendo? Mas o porquê que Deus permite que alguns se condenem? Por que Deus não remove, mesmo podendo remover? Porque Deus não remove o impedimento dessas pessoas que se condenam, isso permanece um mistério. E não há resposta para isso. Mas há alguma, nós só não conhecemos. E aí temos duas perguntas. A primeira delas é: então quer dizer, isso eu já respondi na aula passada, então quer dizer que se eu quero me salvar, mas eu não sou predestinado, então eu vou pro inferno? Falo assim, olha, se você quer ser salvo, já é um sinal de que Deus está te chamando. Porque até mesmo a sua vontade, até mesmo o início, é graça de Deus. Então, se você tem vontade de se converter, ou se você tem vontade de se reconciliar com Deus, reze para não perder essa vontade. Porque é precisamente essa vontade um sinal de que Deus está te chamando. Um sinal de que Deus está pedindo por você. Está movendo a sua vontade a se mover a Ele. Então é um grande sinal que você está entre o número dos predestinados, o fato de que você quer estar entre eles. Porque no fim, as pessoas que não querem ir para o céu, as pessoas que não se salvarem, você nunca vai encontrar uma pessoa que queria muito ir para o céu e não se salvou. Por quê? Porque o querer ir para o céu é produto da graça. Então as pessoas que não se salvam, elas não se salvam com justiça, porque elas nem queriam ir. Vocês estão entendendo como que a vontade humana joga com a providência divina aqui? Porque Deus nos move livremente. Então, se eu quero ir para o céu, é porque Deus está movendo o meu querer. Porque pela minha natureza eu jamais poderia querer isso. Do contrário, as pessoas que se condenam, Deus só permite que as pessoas atendam aquilo que elas mesmas querem. E não as move. Podia movê-las, e esse é o verdadeiro mistério da predestinação. Deus poderia mover o querer dessas pessoas para o bem? Poderia, mas não move. Por alguma razão, não move. Mas poderia. Sine qua non. E é injusto de Deus não mover? Não é injusto. Porque ele deu a graça suficiente que foi rejeitada. E assim, nós não rejeitamos a liberdade humana. Em nenhum momento. E assim nós entendemos o porquê as pessoas são responsabilizadas pelos seus próprios atos. E assim nós entendemos que a liberdade, ela nunca é ferida aqui. Porque quando Deus afeta a nossa liberdade pela graça, nos torna verdadeiramente livres. E quando ele não afeta a nossa liberdade, apenas permite que a nossa liberdade seja refém das nossas paixões, como elas já eram antes por conta da nossa liberdade. Consequência da nossa escolha. Então não há aqui uma interferência no sentido ruim na nossa liberdade. Tá. Então, essa é uma dúvida. Tem mais uma outra dúvida. Deixa eu só lembrar qual era. Bom, tá claro então para vocês que pelo menos isso, que não existe predestinação simétrica, ou seja,
que no caminho do bem é Deus quem age e nós cooperamos, mas no caminho do mal somos nós que agimos, então Deus permite com que nós soframos as consequências das nossas escolhas, isso precisa estar claro para vocês. Então, Deus não predestina ninguém ao inferno, mas somente ao céu. E Deus, sim, poderia mover todos para o céu, mas não faz. E aí a pergunta que fica assim, mas Luca, não seria um mundo mais perfeito onde todos estão no céu? Acho que esse é o grande mistério da predestinação. Não seria um mundo ideal, né, onde, sei lá, Deus tivesse todas essas criaturas com ele no céu? Bom, acho que sim, mas... E aí, essa parte mais interessante aqui, ó, foi uma dúvida que eu tive com o meu professor, a gente passou muito tempo discutindo isso. No final da aula ele deu uma analogia muito bacana, que é essa analogia que eu queria compartilhar com vocês pro final, assim, do nosso curso, que é o quê? Ele diz o seguinte: pensem no corpo de Cristo ressuscitado, que é uma verdade teológica. Não é verdade que nosso Senhor ressuscitou com as chagas da crucificação? Mas também não é verdade que o corpo ressuscitado, ele é um corpo espiritual, que é o corpo mais perfeito que nós podemos ter? O corpo da ressurreição. É o corpo na sua forma perfeita. E a mesma pergunta que fica é: por que o corpo mais perfeito de Deus tem marcas do pecado dos homens? Por que Deus escolheu ressuscitar na sua plenitude com as marcas do pecado daqueles que o mataram? Não seria muito mais conveniente que Deus ressuscitasse sem nenhuma ferida? Por que Deus ressuscitou e escolheu para o seu corpo perfeito alguma aparente imperfeição? E a resposta para isso aqui, porque talvez o mundo mais perfeito não seja aquele onde nenhum mal acontece, mas seja aquele onde o mal acontece, mas é tomado pelo bem, no fim. Onde o bem reina, apesar de toda a maldade aparente. Então, o mal só está no mundo em função do bem. Isso nós temos por certo. Mas não é verdade necessariamente que o mundo ideal seja aquele onde todos se salvam. Isso não é verdade necessariamente. Pode muito bem ser possível que o mundo mais perfeito seja aquele onde uns rejeitem a Deus para que a glória daqueles que amam a Deus seja elevada. Assim como foi mais perfeito para Nosso Senhor ressuscitar com as chagas do que sem as chagas, para mostrar que o mundo mais perfeito é aquele onde o mal existiu e foi dominado pelo bem, do que aquele onde o mal nunca existiu. Então, predestinação católica é uma verdade. A predestinação é a ciência de Deus dos seus próprios atos, em função da salvação dos homens e a preparação destes homens eleitos para receber a graça, que será dada de forma infalível, sem a previsão dos méritos. Ponto. Aqueles que rejeitam a graça poderiam poderiam esses impedimentos desses que rejeitam a graça terem sido removidos por Deus? Sim. É injusto Deus não ter removido se ele quer salvar a todos? Não, porque ele moveu suficientemente todos e eles pela própria escolha rejeitaram. Precisamente por isso, eles são culpados então. E Deus não tem nenhuma obrigação de remover estes impedimentos. Inclusive, pela justiça, Deus não deveria remover, porque eles não merecem de acordo com a justiça. Mas, pela misericórdia, Deus remove infalivelmente de alguns e permite que esses sejam dirigidos até o fim. Entendam, o céu é um fim sobrenatural que nós não deveríamos receber, nós não merecemos ele por justiça. Deus nos dá de graça por misericórdia. Depois do pecado de Adão, nós não merecemos mais merda nenhuma. Mas Deus foi lá e entendam o mistério da encarnação e o mistério de toda a salvação humana com isso. Percam essa noçãozinha fútil de quem não entende teologia, de que o céu é o justo para todo ser humano. Todo ser humano nasce, morre e vai para o céu. Esse é o justo. E aí, se Deus não te dá o céu, aí você é o coitadinho e Deus é injusto.
porra nenhuma. Você não merece nada. Nada disso. Todos nós nascemos merecendo um inferno. Se Deus nos resgata, é porque Deus é misericordioso conosco. Ponto final. Deus não é injusto por permitir que você receba a punição pelos seus pecados. Deus não é. Deus pode remover? Pode remover. Mas se ele fizer, não é por justiça, é por misericórdia. Porque você não merece. Que justiça é essa onde você recebe o que não é devido? Estão entendendo o negócio? Estão entendendo a sacada? Não é que nós nascemos na tábula rasa e a gente escolhe o bem e o mal, e aí se Deus não me dá o céu, aí então Deus é injusto. Não, nós não merecemos nada disso. O céu é um fim sobrenatural. Conhecer Deus frente a frente, conhecer Deus, ter a visão de Deus face a face, como Deus vê a si mesmo, a modo humano, que é esse o conceito de visão beatífica, não é um fim natural do ser humano. Portanto, Deus não é injusto em não te dar. Acordem para a realidade, se vocês não tinham notado isso ainda. Então, a predestinação de Deus é a misericórdia de Deus, agindo em função do ser humano pecador, que feriu sua própria natureza e que merece o inferno, e que, por graça divina, é resgatado das profundezas do abismo e elevado até o mais alto dos céus para viver a vida de Deus junto com ele. Se isso não é misericórdia, eu não sei o que é. E isso aí resolve todas as perguntinhas toscas de ai, mas Deus não é injusto, porque se ele quer salvar todo mundo, não tem mais, isso acabou. Morre tudo aí. E mais, agora que nós sabemos que o nosso destino ao fim da vida pertence a Deus, nós deveríamos nos sentir muito mais seguros, porque se nós estamos aqui querendo ser salvos, é porque Deus está nos movendo. Graças a Deus, essa decisão não está nas suas mãos de merda, que não iam fazer nada, mas essa decisão está nas mãos daquele que pode fazer tudo, de forma infalível. Porque se fosse pelas suas mãos, você ia tentar uma, ia tentar duas, talvez 10, talvez 50, uma hora você ia desistir. Mas para Deus, se você foi predestinado, meu querido, você pode falhar e cair 400 trilhões de vezes. Você nunca vai se separar do amor de Deus. Ele sempre vai te chamar de volta. Mesmo que você passe a sua vida inteira pecando como Santo Agostinho, no final da sua vida você vai se converter, porque Deus vai fazer isso acontecer por misericórdia. E aqueles para que Deus não faz, não é que Deus é injusto, ele apenas está deixando com que essas pessoas vivam as próprias escolhas. Só isso. Então, o céu não é uma questãozinha de justiça. Essa é a chave para entender a predestinação. Não é uma recompensa de justiça. É um ato de misericórdia. Se você pode ser bom, se você pode ser misericordioso com as outras pessoas, se você é um ser humano bom, se você é um ser humano que não tem vício, se você é uma pessoa virtuosa, saiba, não é por uma questão de justiça. Deus está te dando a graça de graça por misericórdia, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Isso é predestinação católica. É assim que se coloca Deus no centro das coisas, ao invés de nós. Essa é a realidade. Perguntas? Eu vou abrir o mic pro pessoal falar, caso alguém queira aí, tá? Pronto. Liberados. Aparece todos com o som desativado aqui pra mim. É porque ninguém abriu ainda, né? Aí foi, mas voltou agora. Sua explicação foi um verdadeiro bálsamo. É só isso que eu posso dizer, Luca. Tamo junto. As pessoas que recusam, consequentemente, não afetam outras pessoas que Deus poderia salvar através delas? Não, Vou te dar uma resposta que você vai reconhecer. Porque Deus salvará o seu povo, apesar de você. Entendeu, Eduardo?
No caso, a vontade humana, ela entra nos pecados pessoais. Isso. Correto. Correto, Manuel. Ô, Luca, uma coisa que você disse logo após o quarto ato, eu não sei se você disse isso, se eu entendi mal. Basicamente, então, Deus predestina com o resultado da graça, da nossa resposta, a graça suficiente? Isso. Assim, a predestinação envolve todo o processo, né? Mas Deus pode, na frente, quando tem um impedimento da vontade humana, Deus pode removê-los, né? E é isso quando Deus faz infalivelmente, que é os atos do terceiro momento. Então, a predestinação consiste no processo todo, mas o mecanismo funciona dessa forma, entendeu? Então, se há um impedimento de fato posto, então Deus pode escolher ou não remover esse impedimento de fato posto da vontade, ou permitir que eles não surjam. Entendi, valeu. Junto? Ô, Luca, Oi, aí no Thiago. caso, na vontade, qual é a primeira que você falou? A graça, que ele oferece a graça. A vontade antecedente é a graça suficiente. Isso. Aí no caso, na vontade antecedente, Deus pode ofertar a graça a todos, porém, tipo, como é que eu posso explicar? Quer dizer que mesmo os eleitos, na vontade humana, negaram, só que Deus foi lá e tirou os impedimentos. Então, no fundo, todos negaram. Ah, agora eu entendi. Fala, Marcos, perdão. Luca, eu só não entendi 100% qual a diferença entre o que acontece realmente e aquela predestinação simétrica defendida pelos calvinistas sobre a predestinação também ao inferno. Eu não entendi 100%. Tipo, eu entendi uma parte, só não entendi tudo. Assim, não são os calvinistas, assim, não são todos os calvinistas que defendem isso. Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, os calvinistas tradicionais também defendem. Exatamente, talvez com nomes diferentes. Mas é exatamente isso aqui. Não tem diferença nenhuma. Se você perguntar para eles, a pessoa poderia ter evitado o pecado, não, eles vão dizer sim, vão concordar com a gente em tudo. Tá? Mas a diferença é que existe uma parte no calvinismo, que é uma parte que ficou bem famosa, mas não é uma parte maioritária, é uma parte minoritária, que defende uma predestinação simétrica, ou seja, lembra, acabei de explicar assim, quando é a predestinação, nós estamos falando que Deus está guiando as pessoas para o céu, então o ato vem primeiro de Deus, e depois a nossa vontade coopera. Mas se tem uma coisa que Deus não pode fazer, isso é uma verdade absoluta, é o mal, certo? Então, no caso do inferno, Deus não pode causar o mal nas pessoas e aí depois as pessoas só vão lá e cooperam. Ah, não, tô cooperando aqui com a vontade de Deus. Não pode. Então tem que ser o contrário, tem que ser assimétrico. No caso do inferno, as pessoas que escolhem abandonar a Deus primeiro, pela nossa. Só tem uma. A regra para entender isso aqui é a regra de ouro. Só tem uma coisa que o ser humano é capaz de fazer sem Deus: o mal. Só isso. Então, no caso do inferno, que é causado pelo mau uso da nossa liberdade, é primeiro a nossa vontade, a nossa liberdade, e depois, secundariamente, Deus permitindo com que nós soframos essas consequências do mau uso da nossa liberdade. Alguma parte dos calvinistas acreditava e ainda acredita que, na verdade, Deus dirige as pessoas pela providência, né, aos atos maus. Ah, tá, entendi. Obrigado. No caso, todos negariam, mas pela misericórdia, alguns foram livremente levados a aceitar, se não me engano. Isso aí. Eu era dessas da predestinação simétrica, mas isso é um problema, veja, né? Porque se a predestinação é simétrica, então Deus é a causa do mal das pessoas e a causa do pecado das pessoas, né? O que não pode ser verdade. De que modo podemos interpretar o post Previs Amérita dos molinistas? Eu não sei, porque assim, os molinistas, eu nunca estudei a sério o molinismo. Assim, eu sei alguma coisa, mas eu também não posso ser aqui desonesto intelectualmente. Eu sei que muitos molinistas concordam em muitas coisas que os tomistas também concordam. Por exemplo, que a predestinação é uma verdade absoluta, isso todo mundo concorda. É por isso que eu sempre acho vergonha alheia quando o pessoal, por exemplo, que aconteceu hoje no meu Instagram, vocês devem ter visto,
pessoas tentando justificar as besteiras que falam com coisas mais absurdas ainda. Então, assim, você falar que os não predestinados podem ser salvos, podem ir para o céu, é um absurdo completo, como a gente acabou de ler aqui em todas as citações de Santo Agostinho e São Tomás. Isso simplesmente não pode ser verdade. E aí a pessoa vai responder assim, não, mas porque a igreja ela permite diversas interpretações da predestinação. Mentira descarada, mentira ou ignorância, não tem outra alternativa. Tá? Não é verdade. O que é verdade é o modo pelo qual a predestinação acontece. Isso sim é aberta à discussão. Tá? E, inclusive, entre os molinistas há discordâncias. Tá? Então, eu não vou aqui ficar... Não vou gastar tempo explicando isso, porque também não conheço a posição a fundo, então eu prefiro conservar o meu silêncio, como diz Boécio, né? Se tivesse permanecido quieto, teria permanecido filósofo. Então eu prefiro ficar em silêncio, já que eu não li suficientemente o molinismo. Luca, então é o seguinte, Deus dá sua graça para todos, porém pela vontade natural das pessoas todos iriam recusar, mesmo Deus dando a graça suficiente. Então Deus escolhe quem vai se salvar e outros Deus deixa que se percam. É isso? Uhum. É isso aí. Luca, não que eu acredite nisso, mas qual seria o problema em dizer que no final todos serão salvos? Se nós excluirmos as partes das escrituras que parecem atestar que alguns já se perderam, se nós excluirmos isso, nós poderíamos, em tese, defender uma posição de que todos são salvos. Isso é possível. Porque nós sabemos que Deus predestina, mas nós não sabemos o número de predestinados. Deus poderia, de certa forma, predestinar todo mundo infalivelmente para o céu. Se não fossem as escrituras nos dizerem que isso não parece ser verdade, né? Ainda assim, mesmo com as escrituras, tem pessoas que ainda defendem essa posição hoje em dia. Tem pessoas que defendem que todos estão predestinados ao céu. É uma posição defensável. Assim, não é majoritária, não é a posição mais tomista, falando explicitamente, mas você pode optar por defender isso aí. Luca, qual que é a questão que o Tomás trata sobre este assunto que você citou naquela hora? Qual? Aquela hora que você estava falando sobre que a finalidade da graça ela é infalível, porém ela não impõe necessidade com quanto a finalidade seja necessária. Perfeito. É na Prima Pars, questão 23, artigo 1, solução. 23.1. Peraí, deixa eu... Não, perdão. 23.6. 23.6. Obrigado. Se a predestinação é certa. Prima Pars, questão 23, artigo 6, solução. Muito obrigado. Então, na vontade antecedente, Deus quer que todos se salvem, mas claramente nem todos se salvam, como isso não fere a providência, porque a providência tem uma vontade consequente. Essa é a distinção da vontade que assim Tomás resolve o problema. Nem todos se salvam, mas não se salvam porque Deus quer que não se salvem, na vontade consequente. Beleza, família? Quase 2 horas aí. Não sei se até vai ser necessário, acho que falei tudo que tinha pra falar na aula de hoje. Talvez nem precise de uma aula semana que vem. Então, me despeço de vocês. Foi uma graça enorme. Tudo isso que a gente construiu aí foram o quê? 6 horas, 7 horas de aula. De graça, como a predestinação. Por isso que eu não cobrei. Queria que fosse de graça, porque a predestinação é de graça. Tá? É sério, esse é o propósito. Quis fazer de graça por causa disso. Porque tudo é de graça. Tudo é graça. Lembra que a Terezinha fala, né? Tudo é graça, a maior verdade. Tudo é graça. Bom, é isso então, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que isso já dá uma boa base para vocês do que é predestinação. Vocês já estão bem informados para ensinarem nas catequeses de vocês. Assistam a aula de novo, anotem. Por favor, vou pedir para vocês. Tirem uma foto e postem no story. Me marquem. Tirem foto aí se quiser bater foto agora. Quiser gravar vídeo, vocês que sabem. Me marquem lá, vou repostar todo mundo. O pessoal assistir, que essa aula é muito importante, galera, de verdade. Né? A maior parte dos católicos que eu conheço, pelo menos, e que eu tive contato, inclusive me incluindo nisso, tem uma visão pelagianista, né, de predestinação, que é uma visão de que a predestinação é um mero
conhecimento prévio de Deus dos nossos atos e então nos retribui com o céu. Né? Isso é um completo absurdo metafísico e teológico. Não pode ser assim. Tá? Então, por favor, repostem lá. Quem quiser fazer doação depois está lá no grupo, o meu e-mail. Quem quiser mandar dúvidas, manda dúvidas para o meu e-mail. Quem quiser me xingar, me xinga no meu e-mail. Quem quiser reclamar, reclama no meu e-mail. Belezinha? Fique com Deus, então. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer enorme. Voltaremos em breve, senhores, tá? Talvez para falar de trindade ou de aborto. Vamos ver ainda como é que vai se seguir. É isso. Fique com Deus. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer enorme. Até mais.